Te adoramos. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 5. Um texto muito conhecido. Eu vou ser breve, que eu sinto da parte de Deus que nós temos que ter um tempo de oração hoje. Marcos capítulo 5, versículo 24. Você que está nos assistindo ao vivo pela internet, você pode acompanhar também. Deixa o fogo cair na tua casa também aí, aleluia. Oh, glória. Amanhã nós vamos ter uma reunião importante, irmãos. Venha, 7h30 Todos os obreiros, os líderes de célula e auxiliares também. Todos os líderes e auxiliares de célula também estejam aqui conosco amanhã, 7h30 Marcos 5, quem achou, diga glória a Deus. Jesus foi, verso 24, Jesus foi com ele, uma multidão o seguia tão de perto que o comprimia. Entre a multidão estava uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia. Havia consultado muitos médicos e tinha gasto tudo que tinha, sem ter melhorado, na verdade piorava. Ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia. Repita comigo, essa mulher, ela tinha ouvido tudo sobre Jesus. Aleluia. E foi por isso que veio por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, ou na orla do seu manto, porque ela pensava consigo mesma: se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curado. E de fato, logo que ela tocou nele, a hemorragia parou e ela percebeu que estava curada. Verso 30. Jesus sentiu imediatamente que dele havia saído poder, e por isso olhou para a multidão ao redor e perguntou: quem tocou na orla do meu manto? Os discípulos dele disseram-lhe: esta multidão toda está apertando o Senhor de todos os lados e ainda pergunta: quem tocou em mim? Porém Jesus continuou olhando. Oh meu Deus, que coisa linda. Porém Jesus continuou olhando para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e tremendo por compreender o que havia acontecido a ela, veio, caiu aos pés dele e contou-lhe o que ela havia feito, o que ela havia feito. Então ele disse: filha, a sua fé a salvou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia. A sua palavra está diante de nós, Senhor. Fala conosco de uma maneira poderosa, concisa, tremenda, gloriosa. Que haja uma liberdade do teu Espírito Santo nesse culto, e que o Senhor traga novas revelações. Que, Senhor, o Senhor traga algo novo nessa noite, de tudo que nós já ouvimos a respeito dessa palavra. Que o Senhor tenha algo, Pai, uma palavra rema para nós aqui, Senhor. Fala conosco. Eu não conheço todos, mas o Senhor conhece. E que o Senhor tenha curiosidade de saber quem te tocou nessa noite. Que o Senhor, como o Senhor está dizendo aqui na sua palavra, que o Senhor ficou procurando quem tinha te tocado diferente. Que o Senhor procure quem tem te tocado diferente nessa noite, Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. E quem crê e concorda, diga glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Aleluia. Irmãos, quando a gente ora, a gente tem buscado ao Senhor, e toda vez que a gente se põe a buscar ao Senhor, Deus, Ele fala com a gente. Deus, Ele começa a nos puxar, meio que nos atrair. Como disse essa canção, me atraiu. Ele começa a nos atrair. Quando a gente está atento à voz do céu, à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, o Senhor começa a te atrair para o centro da vontade dEle. Isso é muito bom, irmãos, porque quando nós somos atraídos para a vontade do Senhor,
nós erramos menos, nós falhamos menos, nós falamos menos besteiras e bobagens, deixamos escapar muito menos coisas que vão nos comprometer, que vão fazer com que a gente tenha que voltar um caminho para consertar as coisas, para depois então ver a obra de Deus agindo. E é sempre assim, porque o homem e a mulher que querem andar com Deus, o homem e a mulher que querem estar na presença de Deus, todo dia nós vamos ter que tomar a nossa cruz e segui-lo. Todo dia. Hoje você talvez teve que tomar a sua cruz, com certeza teve que tomar a sua cruz. Talvez algo você ouviu e não gostou, talvez um telefonema que você não gostou, uma atitude de alguém que você não gostou, alguma coisa que a tua esposa, que teu marido fez que você não gostou, e você tem que ficar escondido em Deus. E para ficar escondido em Deus, eu e você temos que tomar a nossa cruz e fazer a vontade de Deus, e não aquilo que a alma folgada, como disse Jesus, a alma come e bebe folga, ela só sabe fazer isso, ela é folgada, ela quer se alimentar daquilo que ela quer ouvir aquilo que ela quer, mas a palavra do Senhor manda a gente se submeter à vontade dEle, e tomar a cruz de Cristo é todos os dias a gente se submeter à vontade de Deus, se submeter à vontade de Deus. Irmão, o escritor de Marcos, em Lucas é citado esse texto também, em Mateus também é citado esse texto. E hoje, agora que Deus mudou a palavra, eu ia falar de outras coisas, mas o Senhor me levou para esse texto. E eu fiquei aqui meditando, porque na verdade esse escritor, ele sabia muito bem o que ele estava escrevendo, e essa mulher sabia muito bem o que ela estava fazendo, irmãos. Quando essa mulher toca em Jesus, e a Bíblia diz que ela não tocou no braço de Jesus, ela não tocou na cabeça de Jesus, ela não tocou no braço, na perna, ela tocou no lugar exato que ela tinha que tocar, no tsi-tsi da orla de Jesus. Sabe onde ela tocou, irmãos? Ela tocou no alongamento da orla. Todo manto, todo talite tem 4 pontas que tem um alongamento, um fio de prolongamento. Essa mulher não tocou no manto, irmão, ela tocou no fio de prolongamento, porque era uma ordem de Deus, era um propósito de Deus, porque ela conhecia, como todo judeu, como todos aqueles que são povo de Israel, conhecendo a vida do Messias que havia de vir. Talvez não fosse Jesus, e até hoje nós sabemos que para muitos judeus Jesus ainda não é reconhecido como Messias, mas ela, porque conhecia da onde viria, o que o Messias iria fazer. Em Malaquias capítulo 4 versículo 2, a Bíblia diz, irmãos: mas para vós outros que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Falando do Salvador, falando do Messias. Aí olha o que segue dizendo: trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Aleluia. Irmãos, na verdade essa palavra asas, trazendo salvação, algumas traduções trazendo cura, sob as suas asas, embaixo das suas asas. Essa palavra asas no original é orla, no original é tsi-tsi. Esse prolongamento que todo manto judeu tem se chama tsi-tsi no original. E ela tocou no tsi-tsi porque ela conhecia a palavra de Malaquias capítulo 4 versículo 2. Se esse homem é o Messias, é por isso que Marcos sabe muito bem o que escreveu, Lucas, o evangelista, sabe muito bem o que escreveu, porque lá em
Malaquias capítulo 4, versículo 2 está dizendo que o Messias, quando vier, ele nascerá como o sol da justiça. E o nosso Salvador é o sol da justiça, aleluia. O nosso Salvador, ele traz salvação, ele traz cura. Sob as suas asas, sobre o prolongamento do manto, porque ela é plano de Deus. Em Deuteronômio 22, 12 diz: farás orlas, prolongamentos, nos 4 cantos do manto, com que te cobrires. Então o manto que cobria, as 4 pontas do manto que cobria, trazem 4 prolongamentos, que chamam tsi-tsi. E nesses prolongamentos que ela tocou, ela sabia o que ela estava fazendo. É por isso, irmãos, que quando a Bíblia diz que essa mulher, tendo despendido tudo, ela estava buscando a sua cura. E como você e eu um dia buscou, talvez num patuá, talvez numa imagem, talvez fazendo algum tipo de simpatia, talvez pendurando alguma coisa na sua casa, ou andando com um trevo de 4 fornos na tua carteira, ou colocando um pé de coelho pendurado, ou uma espada de São Jorge na entrada, ou um Buda sentado na sua escrivaninha, ou um elefante de bumbum virado para a porta de entrada da sua casa. Coisas que a tradição familiar fez a gente fazer, porque trazia sorte e proteção. Enterrar moeda em vaso. Quantas coisas a gente fez porque a gente buscava algo sobrenatural. A gente buscava algo que fugia dos padrões naturais. Guia, eu andava com guia, irmão. Eu andava com uma guia verde e branca, cruzada no peito aqui, que dizia que era do marinheiro. Azul e branca, né? Era. Por isso que eu amarrei, quebrei tudo. Parecia bom. Eu tinha uma mobilete, irmão, quando eu conheci a Fabiana. Eu levei ela na mobilete, eu ganhei ela por causa da mobilete verde e branca. Cheia, Nacho. E eu tinha um patuá no meio do guidão da mobilete, para me proteger. Um dia eu tomei um capote de mobilete, irmão, que eu quase morri. Eu tenho uma cicatriz aqui, ó, por causa do tombo da mobilete. Era meio-dia, um sol. Lá na Vila Carrão, quem vem vindo da Manchester, tem uma curva que entra na Aricanduva, e eu acelerado com a mobiletezinha, 60 por hora, porque ela vai até 60, né? Então até 60 eu estava. E quando eu fiz a curva, tinha óleo na pista. Meio-dia, irmão. Eu tinha uma calça da Sandec branca, que meu pai tinha acabado de comprar, nas lojas Fred, lá no centro da cidade. Faz tempo, irmão. Rasgou toda a minha calça. Eu desmaiei. Quando eu acordei, o ônibus tinha parado. A minha sorte, Deus livrando, né? Foi que o ônibus parou no ponto, porque o ônibus vem direto ali na Aricanduva, na curva encontro. E o ônibus parou no ponto, e foi quando eu caí. Eu desmaiei. Quando eu acordei, tinha um monte de gente em volta de mim. Eu abri o olho, preocupado, olhei para a mobilete, não falei com ninguém. Todo mundo: você está bem? Eu estou bem, com a perna tremendo. Fiz a mobilete pegar e fui embora, já pensando: meu pai vai me falar um montão, minha mãe vai me pegar, vai ser uma coisa. Não vão deixar mais eu andar com a mobilete. Eu não vou falar nada que eu caí. Eu acho que ele deve estar sabendo hoje, meu pai. Não há nada em oculto que não seja revelado. Irmãos, sabe o que aconteceu? Deus vai livrando a gente, e há uma busca, pontos de contato. A gente quer ver para crer. Até que um dia eu entrei na igreja, e eu já falei isso aqui muito, não é isso que eu vou falar, mas só para você entender.
que aí o próprio Deus se revelou. E eu não sabia que o prolongamento do manto dele é o prolongamento da misericórdia sobre a minha vida. É o prolongamento. Eu errei tanto, e pacientemente, longânimo que ele é, ele conseguiu me atrair, e ele me resgatou da lama do pecado, como resgatou a sua vida, porque o prolongamento da misericórdia do Senhor tocou você, ou você tocou nela, e isso mudou a sua história. Aleluia. Oramanda lachá. A Bíblia diz, irmãos, que ela sofria 12 anos. Ela gastou todo o seu dinheiro sem ter resultado nenhum, ainda indo a pior. E é isso que o diabo faz com a gente. Ele nos engana, ele aprisiona. Tem tanta gente boa por aí, irmão, que precisa da salvação, que precisa entrar debaixo do manto, debaixo das asas do Senhor, como disse Malaquias. Gente tão especial, pessoas que têm um coração tão bom, mas continuam cegas, porque o Senhor ainda não se revelou a elas. Elas precisam de uma direção, e ao invés de eu mostrar o caminho, eu tenho que mostrar no caminho. Fala para o teu irmão assim: irmão, é no caminho, não é o caminho que você tem que mostrar. Porque o caminho, eu sou crente placa, já ouviu falar? A gente está na Rio Santos aqui. Se eu quiser chegar em São Sebastião, as placas vão me orientar. Eu vou indo, vou seguindo. Mas quando eu ensino o meu filho no caminho, como diz as Escrituras, é diferente. Eu estou com ele no caminho. Eu estou com ele no caminho, eu estou andando com ele no caminho. E quando você pega alguém que você fala: Senhor, eu preciso levar essa pessoa para a igreja, eu não vou desistir. Irmão, porque nós vamos ver as pessoas indo de mal a pior, porque não é o dinheiro que vai ajudá-la, não são as companhias que vão ajudá-la, não são as coisas que nós pensamos que nos trazem bem-estar, que nos deixam confortáveis, que vão nos ajudar. Lucas capítulo 22, eu preguei lá em São Lourenço domingo passado agora. Irmãos, Jesus mandou a gente pegar a sacola e trocar a capa pela espada. Chega! Jesus fala para os discípulos: olha, quando eu mandei vocês irem, faltou sacola, faltou alforje, faltou capa, faltou alguma coisa. Os discípulos falam: não faltou nada. Aí Jesus fala: pois agora pegue a capa, pois agora pegue a sacola, pegue o alforje e pega a capa e troca por uma espada. Aí Pedro vai e me traz 2 espadas e fala: já tem 2 aqui, Jesus. Aí Jesus fala para ele assim: basta. E eu já vi muito pregador pregando que Jesus falou basta, porque disse: com 2 vocês vão vencer. Não é isso, irmão. Se você for fazer uma análise do texto, Jesus está falando basta, porque Jesus está dizendo assim: vocês não entenderam o que eu disse. Não são as espadas literais que eu estou falando. Eu estou falando da espada do Espírito de Efésios capítulo 6, que é a palavra de Deus. Você vai vencer. Levanta a tua mão para receber o que eu estou dizendo. Todas as suas lutas de agora até o último dia da sua vida nessa terra, você só vence com uma arma. É com a arma de ataque. É a única arma de ataque que Deus te deu. É a palavra, é a palavra, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E às vezes a gente faz como os discípulos. A gente vai pegar espada literal. A gente luta ainda com espadas literais. E Jesus está falando: vocês não ganham mais guerra com armas naturais. Vocês nunca mais vão ganhar guerras com armas naturais, porque eu chamei vocês para viver comigo. Vocês agora participam do reino. Irmão, eu e você somos agora de um reino totalmente diferente.
Lá em Lucas 22, Jesus fala isso. Nesse mundo, Jesus diz, o patrão é patrão e o empregado é empregado. O maior é o maior mesmo e o menor é o menor. Nesse mundo, o maior é o que senta à mesa e o menor é o que serve o que está sentado à mesa. Mas Jesus fala assim: entre vós não deve ser assim. Entre vós, porque vocês estão agora no meu reino. O maior é o que serve. O maior é o que se doa. O maior é o que pega a cruz e segue. Não faz a sua vontade, mas a minha vontade. Aleluia. E aí ele segue dizendo, porque os discípulos começam a discutir, irmão, quem era o maior entre eles. E Jesus fala: não entre nessa discussão. Eu já te chamei vocês para uma nova realidade. Uma nova realidade em mim. Vocês não pertencem mais a este mundo. Vocês estão aqui, mas não são daqui. Vocês estão aqui, mas não são daqui. Vocês caminham aqui, mas não são daqui. Já já eu venho buscar vocês de novo, e vocês vão voltar para o lugar de origem. Irmão, você veio de lá e vai voltar para lá. Eu vou repetir: você veio do céu e vai voltar para o céu. Põe a mão no teu irmão, confessa, sacode ele e fala: você veio de lá e vai voltar para lá. Lá é a tua origem e é o teu destino. É a tua origem e é o teu destino. Aleluia. Abonasai. Aleluia. E nós não compreendemos o agir de Deus, irmão. Por que tinha tanta gente comprimindo? A Bíblia diz no texto que nós lemos, que havia uma multidão cercando Jesus, tão de perto. A minha tradução diz que comprimia ele, Felipe. Comprimia. Já entrou no estádio de futebol? Já foi em algum lugar assim com multidão, que você tem que andar, você não consegue nem levantar o braço. Se você levantar o braço, você não abaixa mais. Comprimia. Metrô, pronto. Busão, São Paulo, Estação Sé, 5:30 da tarde. É isso aí, irmão. Comprimia. Você vai saber quem tocou? Jesus vai saber quem tocou? Mas alguém, Nolão, que tinha entendimento, que lá na tua casa disse: se eu tocar no tsitsi, como diz Malaquias 4:2, se esse homem é o Messias, eu serei curada. Irmão, você está entendendo isso, pelo amor de Deus? Ela saiu da casa dela porque ela conhecia que o Messias, quem era o Messias? O povo judeu sabe, irmão, as características do Messias. E essa mulher está falando: eu estou ouvindo sobre os milagres, sobre as maravilhas que esse Jesus tem feito. E se então ele é o Messias, eu sei aonde eu tenho que tocar. Meu Deus, você sabe onde você tem que tocar, irmão? Será que você está tocando no lugar certo? Será que você está achando que está agradando a Deus e não está tocando nele, não está fazendo diferença nenhuma? Tanta gente com tanta boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio, porque não tem entendimento que a luta não é com espada, a luta é com essa espada. Não tem entendimento que não é tocar em Jesus de qualquer jeito, porque só sai virtude dele se eu tocar intimamente. Eu lembrei, a Fabiana estava preparando essa palavra para pregar no culto das mulheres a semana passada, que foi lá em Bertioga. Eu ajudando ela na tradução do original. Irmão, quando a Bíblia diz que essa mulher tocou, essa palavra tocou no original é a mesma palavra para relacionamento sexual. Ela tocou com tanta intimidade, meu Deus, que saiu virtude de Jesus. Você acha que Jesus começou a levantar a cabeça, como diz aqui a Bíblia, e falar assim: quem me tocou? E os discípulos falando: mas como o senhor pergunta quem tocou? E Jesus continuava procurando. Não, alguém que sabe o que está fazendo, alguém que entendeu, alguém que não é bobo, alguém que teve entendimento da palavra. Essa pessoa eu quero ver, ela teve
tive entendimento de quem eu sou. Ela tocou no lugar certo. Irmão, a gente limita. Em nome de Jesus, me ouça aqui, eu estou um pouco rouco, mas me ouça aqui em nome de Jesus. Quantas vezes a gente toca em Jesus, a gente abraça Jesus, mas para tocar no tsi de Jesus, que é lá embaixo, é só prostrado, irmão. É só prostrado, viu? Ei, olha bem para mim. Não sai virtude de Jesus se você não tocar nele prostrado, quebrantado, arrependido. O seu nariz empinado tem que cair para sair virtude de Jesus. O seu orgulho, como diz a música, tem que ficar lá no Jordão, irmão. Aleluia, para que você saia, para que você sinta o toque e saia e deixe sair virtude do Senhor. Tem gente que quer cura, que quer libertação, que quer ver o agir e o operar de Deus na sua vida, mas não se quebranta e não se prostra. Sabe o que a gente tem que ter, igreja? Olha bem aqui para mim. A gente tem que ter entendimento do que é um culto como esse aqui. Quantas vezes, às vezes eu estou pregando, tem gente dormindo, não entendeu nada. Ah, pastor, mas eu trabalho a vida inteira. Eu também trabalhei a vida inteira e nunca dormi num culto. Ah, pastor, mas eu estou desatento porque é tanto problema. Irmão, não é só você que tem problema. Todo mundo tem problema, e muito maiores que o seu, muitas vezes. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Irmão, tem gente dormindo literalmente. Não vê, nunca saiu virtude de Jesus para a vida dele e dela, porque nunca tocou prostrado nas orlas do seu manto. Oh, aleluia. Se a gente entender que Ele está aqui, e se você aí no teu lugar sentado, ouvindo essa palavra, e buscar intimidade com Ele, irmão, vai sair virtude dele aqui, porque Ele está presente nesse lugar, e muita coisa vai mudar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os teus sonhos, sobre as suas finanças, sobre o seu ministério. Ele tem poder para mudar. Aleluia. Você sabia que quando Jesus resgatou você e eu, Ele não aceita, olha bem para mim, irmão, Ele não aceita um relacionamento, a não ser se for íntimo. Relacionamento com Deus é só um íntimo. Quem não tem relacionamento íntimo com o Senhor nunca vai experimentar, nunca vai tocar na glória. Irmão, aquela mulher tocar no tsi, no prolongamento do manto, ela estava tocando na glória. É por isso que Malaquias vai dizer que quem toca sai pulando e saltando como bezerro solto na estrebaria. Você já saiu da presença de Deus assim, não? Você já saiu da presença de Deus assim, irmão? Você já saiu saltando, se regozijando. O problema ainda estava lá, a situação ainda não tinha mudado, mas você tocou nele diferente. E toda vez que você toca nele diferente, você sai pulando, você sai adorando como um bezerro solto na estrebaria, irmão. E que eu e você possamos sair nessa noite como esse bezerro que está citado em Malaquias 4:2, saltando na estrebaria. Essa é a obra de Deus. Se você crê, dá glória a Deus e aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Deus não aceita. Olha bem para o teu irmão assim, fala com olhar de profeta bravo, e fala assim: Deus não aceita, irmão, relacionamento raso. Deus não aceita. Irmão, você já namorou com quem não gostava muito de você? Já teve essa experiência? É possível, é muito possível.
É muito possível. A maioria de nós aqui já devemos ter namorado, ter noivado, até casado, quando não conhecíamos o Senhor, com alguém que não correspondia como você correspondia. E não é horrível? Você dá tudo e não receber nada. Você dá toda a atenção, você dá todo o carinho, você abre mão de algumas coisas e do outro lado não vem nada disso. A gente fica desapontado, começa a doer lá dentro, e a gente começa a pedir para Deus tirar aquele sentimento do nosso coração. Jesus se sente assim, irmão. Só que ao invés dele, que não pode jurar para outro, por isso que ele jura por ele mesmo. Em vez de ele pedir para tirar o sentimento que ele tem por nós, o coração, o amor aumenta mais. O amor aumenta mais, porque ele deu tudo. Ele deu tudo, irmão. Qual o que mais precioso ele podia dar? Ele mesmo se entregou. Eu vou mostrar o que é amor. Eu vou mostrar o que é o prolongamento do meu amor, a longanimidade, a compaixão. Eu vou mostrar. Quando nós compreendermos o que é estar num culto como esse aqui, a gente nunca vai perder a oportunidade de sair sem tocar nas orlas dos mantos do Senhor. Nunca, irmão, nunca. Pessoas distraídas, Jesus no local, Jesus no ambiente, e pessoas distraídas. Pessoas distraídas. Nós estamos tendo uma Copa do Mundo no nosso país. Eu sou a favor de a gente torcer pela seleção, porque eu creio que o resultado da seleção não quer dizer que o governo está bom ou ruim. As coisas não estão boas, mas eu não vou deixar de torcer pela seleção brasileira, que já faz parte da cultura do meu país. Só que eu não sou um crente distraído. E hoje, antes do jogo começar, eu peguei a minha família ao redor da mesa e a gente orou pelo Brasil. Pelo Brasil, para que o Senhor aplaque toda a fúria do inimigo, para que mais pessoas se convertam. Sabe o que o Senhor me levou a orar hoje, irmão? Senhor, que um dia o Brasil tenha um presidente servo do Senhor, e que um dia, antes de uma Copa do Mundo, antes de um grande evento, em rede nacional, em cadeia nacional, o presidente da República do Brasil, quem crê comigo, receba aí, diga assim: vamos orar pelo nosso país. Senhor, abençoa a nossa nação, como diz lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Faz isso no nosso país. Eu, como governante, eu estou declarando, Senhor, sara a nossa nação. Meu Deus, irmão, será, Roger, que nós vamos viver para ver isso? Irmão, se a igreja continuar crescendo assim, é possível, mas a igreja precisa alinhar algumas coisas, para que não somente a multidão. Jesus estava no meio de uma multidão que o comprimia, mas ninguém tirou virtude de Jesus. Uma mulher enferma, quebrantada, contrita, abalada, que entendeu: se eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Se ele é o Messias, eu vou ser curada. E ela pagou para ver, irmão. Ela enfrentou a multidão. Ela era considerada imunda, 12 anos com uma hemorragia que não cessava. E ela sai da sua casa, correndo o risco de ser apedrejada,
censurada pela multidão, e ela vai no meio dos homens, a maioria deles, e ela toca. Eu acho que ela estava de olho, Cris. Ela estava de olho no tsi balançando assim ali. Se ele é o Messias, eu vou tocar ali, e eu resolvi o meu problema. Você está entendendo o que é fé, irmão? Na palavra. Você está entendendo o que é fé? Na palavra. Na palavra. É por isso que a gente precisa meditar na palavra. Alguém disse algo para mim, eu nem lembro quem foi que falou, tremendo, que, deixa eu lembrar aqui, tremendo, nós estávamos conversando a respeito de, oh meu Deus, fugiu aqui, tremendo, estava conversando com uma pessoa a respeito do que é conhecer mais o Senhor, do que é buscar mais ao Senhor. Eu vou lembrar aqui, o Espírito Santo me ajuda a lembrar até o final desse culto, que é tremendo, irmãos. Isso é fé, isso é fé, é a certeza das coisas que não se veem, a convicção daquilo que se espera. Hebreus 11. Toca com fé em Jesus, na tua casa, na tua oração com a tua família, no teu secreto de Mateus 6,6. Ei, irmão, fale em línguas o máximo que você puder. Judas 1,20, Efésios 6,18. Fale em línguas o máximo que você puder, porque quando você fala em línguas, irmãos, vai decodificar os mistérios de Deus. E tem gente buscando isso e vai experimentar o melhor de Deus sobre a sua vida. Tenha ousadia, Atos 4,29. Ore corretamente, não peça para parar a luta, peça para Deus te dar mais ousadia para vencer a batalha. Aleluia. Quando a Bíblia diz, irmãos, em Efésios 6,18, Paulo está orando e ele está preso, e quem está escrevendo a carta é Tíquico, um homem que está lá que vai ser enviado para Paulo, para a igreja de Éfeso, para falar tudo o que Paulo tinha mandado ele escrever. E aí Paulo fala no verso 18: eu continuo orando fervorosamente pelos meus irmãos. O que você entende como orar fervorosamente, irmão? Eu não entendo outra coisa a não ser orar intensamente. Deus não aceita um relacionamento a não ser se for intenso. É melhor te chamarem de fanático do que te chamarem de bifão. Crente 6 horas. Ah, você vai para a igreja 6 horas por mim? Crente 6 horas. Crente que sempre está esperando alguma coisa de alguém, mas não busca para ele. A geração de Abraão, de Davi, a geração de José, foi uma geração, irmão, que batia no peito e falava assim: eu tenho experiência com Deus. Mas a geração de Salomão começou bem e terminou mal. E aí não tinha nada para passar para essa outra geração, a terceira, aquela geração que entrou, que morreu no deserto. E aí essa geração que morreu no deserto falava assim: o meu avô buscava Deus, o meu avô tinha experiência com Deus. Porque essa geração não marcou a próxima geração. Marca o seu filho, irmão, antes que o diabo marque ele. Marca o seu filho. Não desista de orar pelo seu filho. Faça uma oração, irmão, que é tremenda. Pai, que o meu filho vá mais alto do que eu estou indo, que o meu filho alcance muito mais coisas do que eu estou alcançando, que o meu filho conquiste muito mais coisas do que eu tenho conquistado. Senhor, eu não aceito essa situação, eu não aceito isso que está acontecendo, porque tem muita gente que culpa pais porque filhos não estão na presença de Deus. Irmão, filho de peixinho, peixinho é. Filho de pastor, pastorzinho não é. Filho de canela, canelinha não é.
Tem que ser, mas tem que ter uma experiência pessoal. Peça para Deus dar uma experiência pessoal para o teu filho. Peça, irmão. Marca a tua geração, a geração que está vindo empurrando a gente, a geração que vai ficar aqui. Já já, irmão, eu estou indo embora. Já já você está indo embora. E se Jesus não voltar, os pequeninos que foram agora aqui para a sala das crianças vão ser os mesmos que vão estar dizendo: Deus vai fazer uma grande obra. São os mesmos que vão estar pregando, são os mesmos que vão estar fazendo dízimo. Não vão ficar bravos, viu, Henrique? Estão fazendo dízimo. São os mesmos que vão fazer o dízimo, são os mesmos que vão pregar, são os mesmos que vão estar lá que nem um bispo na porta, diáconos do Senhor. Como eles aprenderam, é como eles vão fazer, e com as experiências pessoais que Deus vai dar para cada um. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Sai. A Bíblia diz que ela chega em Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Pega na mão do irmão que está do